Vejo na retórica e nas ações de Donald Trump um sinal de desespero, uma clara demonstração de quem sabe que o Império Americano está em declínio. Suas bravatas contra o mundo, inclusive contra seus aliados, é mais uma demonstração de fraqueza do que de força. Quem precisa ameaçar todo mundo é porque sabe que já não tem como liderar pelo exemplo. Ele quer conquistar o público interno escondendo o verdadeiro problema da economia estadunidense, e o público externo tentando congregar os países pela força e não pela cooperação. O capitalismo americano, que eles tentam impor ao resto do mundo, é o cerne do problema dos Estados Unidos. Países com níveis elevados de desigualdade tendem a apresentar desempenho insatisfatório em indicadores de mobilidade social, direitos humanos, segurança, saúde, educação, entre outros. Aqueles que se encontram na porcentagem mais pobre acabam pagando um preço muito alto pelos efeitos danosos da desigualdade na economia. A distribuição irregular de renda e a acumulação desproporcional de capital, em particular a riqueza privada, fez com que os Estados Unidos fossem o país com maior aumento da desigualdade a partir da década de 80. Por conseguinte, esse problema, além de afetar a economia, afeta a segurança e a doutrina democrática de um país. Isso demonstra o crescimento da insegurança nos estadunidenses, tendo em vista que, em se tratando do aumento da desigualdade econômica, a população perde a confiança no Estado, aumentando níveis de insegurança, violência e extremismo. O aumento da desigualdade econômica nos Estados Unidos é o principal motivo do declínio do país. Ao invés de atacar o verdadeiro problema, Donald Trump elege internamente os imigrantes como os responsáveis pelas mazelas da sociedade estadunidense, e externamente elege os demais países como inimigos da economia americana. Como o próprio Trump declarou recentemente, deixar que outros países deixem de utilizar o dólar como moeda para as transações internacionais é como perder a Terceira Guerra Mundial. Pelo menos uma frase lógica proferida por ele. Atualmente, mais de 90% das transações cambiais no mundo são feitas em dólar. É isso que os Estados Unidos querem proteger. O uso do dólar é a principal força por trás dos Estados Unidos. A demanda por dólares é alta porque muitos países mantêm reservas e fazem transações na moeda americana, principalmente com petróleo. Os Estados Unidos só precisam imprimir dólares para pagar as suas contas, diferente do restante dos países que precisam proteger as suas moedas. Se essa demanda começar a cair, será um enorme problema para os Estados Unidos. Esse é o maior desafio para os Estados Unidos. A maior ameaça são os países do BRICS começarem a fazer as suas transações em outra moeda. Não à toa, Trump ameaça taxar em 100% os países do BRICS caso eles tentem utilizar outra moeda que não o dólar. Um líder de um partido que vem de ser contra os impostos agora quer tarifar todo mundo. O povo estadunidense bate palmas como se não fossem eles, os cidadãos americanos, que pagarão pelas tarifas dos produtos importados que comprarem. Dados do FMI mostram que o BRICS representam 37,3% da economia global, calculado pela paridade do poder de compra. O G7, Estados Unidos e União Europeia, representam 29,3%. Segundo o Fórum Econômico Mundial e a S&P, os BRICS consomem 35% do petróleo do planeta, mas vão controlar metade da produção mundial de petróleo. Se considerarmos a nova composição com 36 países, os BRICS somam 47% da produção industrial mundial e 57% da população. Os BRICS crescem mais que o G7 há décadas. É um novo mundo econômico. O Império Americano e o seu modelo estão em declínio em relação aos BRICS. A unanimidade e o domínio dos Estados Unidos acabou, e o mundo tenta entender como navegar nessa nova ordem global. A ideia de que os Estados Unidos estão tão à frente dos outros países por sua potência militar e pode impor a sua vontade ao resto do mundo é coisa do passado. Os Estados Unidos não podem mais decidir como o mundo será. O próprio capitalismo difundido pelos estadunidenses consolidou que o poder é antes de tudo econômico e não somente militar. Sua tentativa de sufocar a Rússia com suas sanções econômicas foi derrotada pelos BRICS. Com a queda da hegemonia do dólar, os Estados Unidos não terão mais suas fontes infinitas de financiamento e nem irão exportar mais suas crises para os outros países. Agora, todos têm uma segunda opção. Os BRICS têm dinheiro e têm mercado consumidor. Os BRICS estão mudando o jogo. O bloco é fonte de apoio para outras nações. Os países estão se adaptando a uma economia global em mudança. Independente de ideologias, os BRICS estão abraçando novos países sem ter na sua agenda uma imposição de seus valores e suas culturas. É um bloco de cooperação econômica. Enfim, na minha visão pessoal, as ameaças de Donald Trump dizem muito sobre o declínio do Império Americano. Tentar demonstrar força nesse momento é muito mais um sinal de fraqueza. Sua retórica está eivada de sua crença imperialista e reacionária. A história segue, o mundo evolui e Trump é apenas o mensageiro do início do fim do Império Americano.